Bem-vindos, bem-vindas. Tarde fria aqui em Blumenau, tarde fria. Esse nosso inverno está um pouquinho mais intenso. Despertar, né? Despertar com suas tantas interpretações. Muito mais do que uma maturidade, muito mais do que um amadurecimento. Envolve aspectos espirituais, energéticos, muito amplo, muito amplo. Mas despertar tem seus detalhes. Tem seus detalhes. E uma palavra que encaixa muito bem com despertar, porque ela tem assim pelo menos duas perspectivas, né, um pouco diferentes, é desconstruir. Desconstrução. E em algum momento em que você se envolve com o despertar, você vai precisar trazer isso à tona, você vai precisar trabalhar com isso de alguma forma. Intuitivamente, né? Ocasionalmente, quando vem a intuição, e aí a gente aprofunda, ou de uma forma mais prática, mais organizada, mais elaborada, com um diário, com um caderno, com anotações, com pesquisas, se debruçando sobre a questão, né? Se debruçando. Independente disso, desconstruir o despertar é importante. Porque há muita ilusão a respeito do que é o despertar. Muita ilusão. E como o despertar traz para a gente uma perspectiva diferente, um olhar diferente para essa realidade, esse processo de desconstrução ele tem que ser bem encaixado, né, bem explicado, bem debatido. Porque desconstruir pode ser entendido como realmente desfazer algo, desconstruir algo que está pronto, e você vai tirando as peças, você vai desmontando aquilo, e você vai entendendo como é que toda aquela estrutura ou estruturas se foram feitas, foram construídas, foram montadas, como que ela chegou naquele ponto, né? Então, você vai precisar se debruçar sobre o despertar, a sua ideia de despertar, o seu conceito que você tem interno seu, que você acalentou por muito tempo, que você cultivou, que você montou a respeito do que é o despertar e como ele funciona, o que ele traz, o que ele resulta, o que é tudo isso para você. E você vai ter que desconstruir. Você vai tirar uma pecinha, outra pecinha, outra pecinha, e aquilo vai, né, se desfazendo. E aí você tem uma ideia final muito mais clara. Porque no processo de desconstruir, você entende como é que você montou. Você traz um olhar novo, uma perspectiva diferente agora, para ver como é que aquilo tudo foi se construindo na sua vida, nos seus estudos, nas suas pesquisas, né? E você vai perceber que não serve mais. Você desconstrói, você analisa, você pondera e você não serve mais, e você vai abandonando aquilo. Foi útil em algum momento, né? Não se deve pensar em vou jogar fora, vou destruir isso, vou acabar, vou deletar, vou apagar. Não. Foi útil em algum momento da sua vida, da sua jornada. E na desconstrução você vai entender. E aí você vai perceber que aquilo já não serve mais, que aquilo já não tem mais utilidade. Processo muito particular, muito pessoal, muito intenso às vezes, muito light em outras vezes. A gente toca em partes da estrutura que são mais sensíveis. E às vezes a gente vai com muita sede ao pote, né, e derrama e toca num ponto muito intenso, e aquilo desconstrói muita coisa, vem muita coisa abaixo, e aí se torna dolorido. A gente precisa de uma pausa, a gente precisa buscar novas perspectivas, novos olhares. Talvez a gente precise de ajuda, né? Você pode fazer isso sozinho, tranquilamente, mas às vezes você pode precisar de ajuda, um terapeuta, uma pessoa que
já passou por isso, para você entender, né, como que você construiu aquela estrutura tão delicada, tão importante. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, intuitivo ou elaborado, não importa. Mas desconstruir o despertar é necessário, pelas múltiplas ilusões que cercam essa questão. E desconstruir se encaixa muito bem, como eu disse no começo, porque desconstruir não é destruir. Embora uma das traduções, uma das explicações, um dos significados de desconstrução seja destruição, não é. Não é. Se a gente usar a analogia de uma casa, é muito importante você entender como é que a casa é construída. Então não se constrói a casa pelo teto, né? Você precisa de bases. E se as bases forem bem feitas, você tem uma casa que vai resistir. Se você tiver uma base mal feita, a casa fica... Mas você levanta, constrói a casa. Pronto. Se você destruir a casa, você simplesmente contrata um guindaste com uma bola de aço na ponta e ele derruba tudo e vem tudo abaixo. E, né, uma retroescavadeira entra, arranca os alicerces, tudo e você... Mas o que sobra da destruição? Muito pouco. Uma lembrança aqui, um pedaço lá, né? E isso não é compatível com o despertar. Porque uma casa, bem ou mal construída, com bons materiais ou com materiais de média qualidade ou baixa qualidade, ela tem utilidade. Então, quando você desconstrói ela, você aproveita as telhas, você aproveita a madeira, né? Quantas árvores foram mortas para aquela madeira estar ali. Você reaproveita tijolo, você reaproveita pias e vasos sanitários, você reaproveita a instalação elétrica, você reaproveita muita coisa de uma casa. E à medida que você vai desconstruindo a casa, reaproveitando, você vai entendendo como é que foi feito, você vai trazendo lembranças à tona, né, que nesse momento, naquela época, foi difícil comprar esse piso, esse pilar que foi colocado aqui, deu tanto problema com os pedreiros, foi, né, debates, discussões intensas. Então, o desconstruir, ele é muito rico, muito rico. Em tudo que a gente faz na vida é muito rico. Desconstruir relacionamentos, não para novos relacionamentos, mas para ressignificar o atual. Importantíssimo. Desconstruir e despertar estão muito interligados. Muito interligados. Porque uma pessoa que verdadeiramente inicia a jornada do despertar, ela não destrói mais nada. Ela não deleta, ela não apaga nada. Ela busca significado em tudo. Ela busca entendimento e crescimento em tudo. Cada detalhe daquele edifício que foi construído, de uma ideia, de um conceito, de uma atividade profissional, vem à tona, toca a gente, precisa ser acolhido, não deve ser julgado, embora a gente faça isso ocasionalmente, traga sofrimento. O julgamento sempre traz sofrimento, né? Mas esse processo de desfazer, de desmontar e observar essas partes, e às vezes aquela pequena parte se desconstrói em outras 4, 5, e a gente observa, a gente pondera sobre aquilo, né? Tudo isso é muito rico, tudo isso traz muito autoconhecimento, e o despertar se torna mais relevante e se estende para tudo. Quem desperta não destrói mais nada, não destrói, desconstrói, com toda certeza, ressignifica as coisas, olha para essas coisas desconstruídas com outros olhos, uns olhos mais atuais,
Relembra o passado, não julga, não condena, não despreza, mas acolhe as falhas e os acertos, os erros, as perfeições e as imperfeições. Isso tudo serve tanto para ideias, conceitos, crenças, religiões, espiritualidades, vivências, energias, quanto para coisas materiais, como profissão, como casas, automóvel, projetos, relacionamentos, tudo. Porque quando você pega o mecanismo de desconstrução e começa a empregar ele adequadamente, você vai replicar isso para toda a sua vida, para todas as coisas que acontecem. E aí o entendimento vem muito mais fácil, muito mais prático, muito mais proveitoso. Simplesmente destruir deixa sequelas muito profundas às vezes e torna o processo de despertar muito doloroso, muito mais do que precisa. Despertar é inevitável. Despertar é inevitável. A gente não consegue determinar quando ele começa a decidir, a gente não consegue interromper, a mente consegue atrapalhar. Consegue atrapalhar, despertar. Principalmente com as ilusões. Despertar é falar várias línguas, despertar é tocar violino da noite para o dia, despertar é sair do corpo, despertar é ver presente, passado e futuro, despertar é se tornar um ser humano fantástico e maravilhoso, despertar a tanta ilusão. Coisas muito caras, coisas muito preciosas, coisas muito acalentadas. Eu não vou dizer que esse seja o primeiro passo, porque cada um tem uma dinâmica, cada um tem um caminho, né, de se despertar, mas é essencial. Desconstruir o despertar. O que é o despertar para você? O que significa? Como ele se manifesta? Como você atinge? O que é atingir o despertar? O que precisa para o despertar? Como eu sei que eu estou desperto, como eu sei que eu não estou dormindo, como eu sei que eu não estou iludido, preso, devaneios. Tudo isso faz parte dessa desconstrução. Para que no final, em algum momento, você fique com uma ideia clara, precisa, serena, despertar. E às vezes a gente vai refinando, e desconstruindo mais uma coisinha, desconstruindo. Vou voltar, né, em outro vídeo aí comentando mais um detalhe sobre o despertar. Gratidão. Sobre desconstruir.